Se até Jesus foi tentado, o que te faz pensar que você não será? Essa foi a pergunta que ecoou nos céus no dia em que o Filho de Deus recém-batizado foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Do alto eu, um anjo enviado para observá-lo, contemplei um cenário silencioso e ardente. O sol queimava a terra, o vento soprava poeira e o Filho do Homem caminhava sozinho. Durante 40 dias, ele não comeu nada. A fome o consumia, mas o propósito o sustentava. O deserto era o campo de prova onde a humanidade seria representada e a vitória espiritual seria conquistada. O inimigo observava de longe, esperando o momento certo para atacar. Ele sabia que a fome é uma brecha perigosa. Quando o corpo enfraquece, a mente se torna vulnerável. E então, como uma serpente que se aproxima em silêncio, Satanás se revelou. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. O ar se tornou pesado. Os céus ficaram em silêncio, mas Jesus levantou o olhar e respondeu com firmeza. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali, a primeira arma espiritual foi revelada. A palavra, viva, afiada, eterna. O vento cortava o silêncio do deserto, quando Satanás, derrotado pela primeira resposta, mudou de estratégia. Ele não recuou, porque o inimigo raramente desiste na primeira investida. Agora usaria algo mais sutil, a distorção da própria palavra. De repente, a cena mudou. O anjo, eu, vi quando o tentador levou Jesus até o alto do templo em Jerusalém. De lá podia-se ver todo o vale. O inimigo sussurrou com voz mansa, mas venenosa. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão para que não tropeces em pedra alguma. Sim, ele citou a Escritura. O diabo conhece a palavra, mas não a obedece. Ele usa o texto sem o espírito, a letra sem a verdade. Jesus, com o rosto sereno e o olhar firme, respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Mais uma vez a palavra foi a espada. Não era apenas conhecimento, era a autoridade divina. O deserto, o templo, o abismo, nada podia derrubar aquele que se firmava na verdade. Enquanto observava, compreendi algo que ecoa até hoje. Quem conhece a palavra, mas não a pratica, cai no engano. Mas quem a vive, vence qualquer tentação. O inimigo se calou por um instante. O deserto voltou a respirar, mas a batalha ainda não havia terminado. Ele tentaria uma última vez, e dessa vez usaria a ambição e o orgulho, os pecados que derrubam até os mais fortes. O inimigo o levou até um monte muito alto. Dali Jesus podia ver as cidades, os reinos e a glória da terra. O ar tremia como se o próprio tempo parasse. Satanás se aproximou e disse com voz envolvente, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ah, como essa tentação atravessa séculos. O desejo de poder, de reconhecimento, de glória. É a promessa do atalho, o brilho fácil que esconde a escravidão. Do alto eu via o Filho do Homem permanecer imóvel, o rosto calmo, mas os olhos ardendo com fogo santo. E então ele ergueu a voz, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aquela foi a vitória decisiva. A terceira oferta foi o golpe final, e também a revelação da segunda arma espiritual, a adoração e obediência a Deus. Jesus não apenas conhecia a palavra, ele a vivia, e quem vive em obediência jamais se curva diante do inimigo. O deserto se encheu de luz, o diabo fugiu, e então uma brisa suave soprou. Anjos desceram para servi-lo. A guerra invisível terminava, e o céu testemunhava a vitória do Cordeiro. Mas o anjo que narra esta história te pergunta agora, qual tentação mais tem te perseguido? Poder, prazer ou orgulho? Escreva nos comentários. Senhor, fortalece-me com tuas armas espirituais. Quem confessa, vence. Quem ora, resiste. E quem adora, triunfa. Quando o inimigo se retirou, o deserto silenciou. O ar parecia mais leve, como se toda a criação respirasse alívio. Eu, o anjo que observava, compreendi o mistério. Jesus não venceu apenas por ele mesmo, venceu por todos nós. Cada resposta, cada escolha, cada palavra dita naquele deserto foi uma lição eterna para o coração humano. Ele mostrou que a verdadeira força não está em evitar a tentação, mas em enfrentá-la com as armas do Espírito. A primeira arma, a palavra de Deus, é o escudo da mente. Ela corta as mentiras do inimigo
e ilumina o caminho quando tudo parece escuro. A segunda, a obediência e adoração, é a rendição total a Deus, o reconhecimento de que nenhum poder terreno vale mais do que a comunhão com o Pai. E ali, entre as pedras e o vento, nascia o ensinamento que mudaria gerações. A tentação não é o fim, é o campo onde se revela quem realmente governa o teu coração. Enquanto Jesus deixava o deserto, anjos o seguiam em reverência. Aquele que resistira ao maligno agora marchava para cumprir sua missão, salvar o mundo que o tentador quis comprar. Mas o anjo sabia, cada discípulo enfrentaria também o seu próprio deserto. E, por isso, a mensagem precisava ser lembrada. Ninguém vence sozinho. A terceira arma ainda seria revelada, e ela mostraria o segredo de permanecer firme todos os dias, mesmo quando o deserto for dentro da alma. Depois do deserto, Jesus voltou cheio do Espírito Santo, mas não foi o fim da batalha. Foi o início de uma vida inteira de fidelidade. Ele sabia que as tentações voltariam, disfarçadas de rotina, aplausos e dor. Por isso, ensinou aos discípulos o segredo da resistência, a oração e o jejum. Eu, o anjo que o observei no deserto, vi quando ele se retirava para lugares solitários, mesmo depois de dias exaustivos. Ali o filho falava com o pai. Nenhum milagre era feito sem oração antes, e nenhum fardo era suportado sem ela. A oração era o fôlego da alma, e o jejum, o ato de dominar o corpo para fortalecer o espírito. Certa vez, ele disse aos discípulos que não conseguiam expulsar um espírito maligno. Esta casta não sai senão por oração e jejum. Mateus 17, 21. Essas palavras ecoam até hoje como um lembrete de que a carne é fraca, mas o espírito se torna invencível quando alimentado por Deus. A oração conecta o homem ao céu, e o jejum o liberta das correntes da terra. No deserto, Jesus venceu com a palavra. No mundo, ele permaneceu vitorioso porque vivia em constante comunhão com o Pai. Quem ora, vence. Quem jejua, se fortalece. Quem une as duas coisas, anda com o poder do Espírito. E o anjo que narra esta história sussurra: as tentações diárias não se vencem com força humana, mas com um coração ajoelhado. Os dias de hoje não trazem demônios que aparecem diante dos olhos. Trazem distrações, desejos e vozes sutis que murmuram dentro da mente. Eu, o anjo que vi Jesus no deserto, agora observo milhões de corações lutando em batalhas silenciosas. As tentações modernas não oferecem pedras que se transformam em pão, mas atalhos fáceis para a alma cansada. O clique que promete prazer, a mentira que parece inocente, o orgulho disfarçado de autoconfiança. E é nesses detalhes que o inimigo se esconde, sorrindo nas pequenas concessões. Mas as armas espirituais ainda são as mesmas. A palavra, que revela o engano. A oração e o jejum, que fortalecem o espírito. A obediência e adoração, que selam o coração na vontade de Deus. Cada vez que um filho de Deus escolhe a verdade, resiste à carne e se curva em oração, o inferno perde uma batalha. Não é preciso estar em um deserto físico para lutar. Basta estar vivo neste mundo e desejar permanecer santo. E o anjo te pergunta agora: qual é a tentação que mais tenta te afastar de Deus hoje? Comente aqui abaixo: Senhor, me ensina a lutar com tuas armas espirituais. Tua confissão é uma semente de vitória. Quando você fala, o céu ouve, e os anjos se movem. O mesmo Deus que sustentou Jesus no deserto quer te fortalecer agora. Mas há ainda um segredo que poucos compreendem. A tentação não é apenas um ataque, é também uma oportunidade para crescer em fé. Do alto eu observo. As tentações não são apenas armadilhas, são também fornalhas onde o ouro da fé é purificado. Cada vez que um filho de Deus resiste, algo dentro dele se torna mais forte, mais firme, mais parecido com Cristo. Jesus não saiu do deserto derrotado, mas fortalecido. Ele entrou faminto, mas saiu cheio do Espírito. Assim também é com aqueles que enfrentam suas próprias batalhas. Quanto mais a carne é provada, mais o Espírito amadurece. As tentações diárias, pequenas, constantes, silenciosas, são campos de treinamento. É ali que a palavra se torna viva, que a oração ganha poder e que a obediência deixa de ser teoria e vira prática. Eu vi corações se levantarem após quedas, mãos trêmulas se dobrarem em arrependimento e lágrimas se transformarem em armas poderosas diante do trono de Deus. Porque a fraqueza, quando entregue a Cristo, se torna força.
É por isso que o apóstolo escreveu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. O inimigo pensa que a tentação é um ataque, mas Deus a transforma em aprendizado. Nada é desperdiçado quando há fé. Nenhuma dor é em vão quando há entrega. E eu, o anjo narrador, digo: toda vez que você resiste, o inferno se cala e o céu celebra. A maior diferença entre cair e vencer está em como você reage no primeiro segundo da tentação. É ali, nesse instante quase invisível, que o espírito e a carne travam guerra. Eu, o anjo que observa essa batalha há séculos, vejo o mesmo padrão se repetir. Os que vencem não são os mais fortes, são os mais dependentes de Deus. Quando o pensamento errado surge, o cristão sábio empunha a primeira arma. A palavra está escrito. Com isso ele corta o engano antes que cresça. Quando a mente se agita e a vontade fraqueja, ele busca a segunda arma, a oração e o jejum. O jejum acalma o corpo, a oração reacende o espírito. Assim o coração volta ao compasso do céu. E quando o mundo oferece atalhos, elogios e glórias, ele se refugia na terceira arma, a obediência e a adoração. Em vez de ceder, ele se prostra. Em vez de buscar aplausos, ele busca o rosto de Deus. Essas três armas formam o escudo da alma. Quem as usa diariamente vive como Jesus. Tentado sim, mas nunca vencido. E cada pequena vitória se soma, até que a tentação que antes te dominava se torna apenas lembrança de onde Deus te libertou. O anjo que narra esta história sabe: a tentação nunca desaparecerá, mas aquele que anda com Deus aprende a transformar cada ataque em degrau espiritual. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Há momentos em que o coração do justo se cansa. Ele ora, jejua, resiste, mas parece que a tentação nunca termina. Eu, o anjo que guarda os fiéis, já vi muitos se ajoelharem com lágrimas, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas é justamente aí, no limite da fraqueza, que o poder de Deus se manifesta. Foi assim com Jesus. Quando o inimigo partiu, anjos vieram e o serviram. O mesmo acontece hoje. Quando um filho de Deus permanece de pé, ainda que ferido, o céu se move em seu favor. Você talvez não veja, mas cada vez que você diz não ao pecado, um exército invisível te cerca. Cada oração sussurrada na madrugada, cada lágrima escondida, cada renúncia feita em silêncio, tudo isso sobe como incenso diante de Deus. E o Pai, em sua fidelidade, envia consolo, renova o fôlego e fortalece o espírito. Porque Ele prometeu: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis suportar. 1 Coríntios 10:13. A tentação pode parecer uma montanha, mas quem confia em Deus aprende a escalar orando. E agora, o anjo que fala contigo te convida. Comente abaixo: Senhor, me fortalece nas tentações e me dá vitória todos os dias. Quando você declara isso com fé, você não está apenas comentando, está proclamando sua resistência no mundo espiritual. O sol nascia sobre o deserto quando Jesus deixou para trás as pegadas da tentação. Do alto, eu via não apenas um homem, mas o início de uma nova raça espiritual, filhos que aprenderiam a lutar e vencer, assim como ele. A vitória de Cristo não foi apenas um evento, foi um modelo eterno. Ele mostrou que o inimigo não teme gritos nem força humana, mas recua diante de um coração cheio da palavra, da oração e da obediência. Essas são as três armas espirituais que o céu confiou aos que seguem o Cordeiro. Hoje, cada vez que um cristão diz não ao pecado, o eco da voz de Jesus ressoa novamente no deserto. Está escrito: cada vez que alguém ora em silêncio e resiste, o inferno relembra que já foi derrotado por aquele que venceu com amor e fidelidade. E eu, o anjo narrador, ainda contemplo os filhos de Deus lutando suas batalhas diárias, em casas, escritórios, ruas e corações, e vejo luzes se acenderem cada vez que uma alma escolhe a santidade. O mundo não os reconhece, mas o céu os chama de guerreiros invisíveis. Eles empunham a palavra como espada, sustentam-se pela oração e jejum como escudo, e permanecem de joelhos em adoração e obediência, mesmo quando ninguém está olhando. E assim, o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto conduz hoje todo aquele que deseja vencer. Porque o segredo não está em nunca ser tentado, mas em nunca enfrentar sozinho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Que esta história te lembre: as tentações diárias não são o fim, são o campo onde os filhos de Deus aprendem a lutar como Cristo. E o céu silencioso continua assistindo e celebrando cada vitória sua.